a Yom Yom do dia 27 de Adar 2. Isso é algo que foi retirado das cartas, da correspondência do Rebbe anterior, selecionado pelo nosso Rebbe, retirado das cartas do Rebbe anterior, na qual, nessa carta em particular, ele transcreve para um Hassid parte de um pronunciamento que eles escutaram do seu pai, o Rebbe Reshab, Admor Avshalom Dover, o quinto Rebbe de Chabad. Esse Yom Yom, ele é mais longo, extenso e também profundo e místico. Nós temos, talvez alguns vão reparar, que nós temos alguns Yom Yoms que são mais longos e extensos. Como o de hoje, do dia 27 de Adar 2, e em geral pode-se notar, quem folheia o livro original, a sua tradução, vai perceber que os trechos que foram selecionados para as datas que caíam em Shabat naquele ano, no ano de 5703, quando foi editado o Yom Yom, quando foi publicado pelo nosso Rebbe, então sempre o trecho selecionado para os dias, para as datas que caíam em Shabat eram mais longos e extensos. Nos anos seguintes, não necessariamente essa data do calendário judaico sempre cai no Shabat. Então nós temos alguns dias até da semana onde o Yom Yom é mais comprido. Aqui, além de comprido, ele também é profundo e ele abrange conceitos místicos, uma interpretação profunda de versículos relacionados com a Parashá que é lida naquele período. E nós vamos ver como o Rebbe Reshab, como o quinto Rebbe de Chabad interpreta esses versículos. Então, ele nos traz aqui extraída de uma das sichot, de um dos pronunciamentos do meu pai, assim conta o Rebbe anterior, que isso ele selecionou de um pronunciamento do seu pai, o Rebbe Reshab. Então, a Torá nos conta sobre o falecimento prematuro de dois dos filhos de Aharon, Nadav e Avihu. Isso ocorreu no meio de uma festa, de uma alegria, na inauguração do Mishkan, do tabernáculo, o primeiro santuário judaico, erguido ainda no deserto. Então, o que aconteceu lá? Por que eles faleceram no meio da festa, por assim dizer? Então, no Midrash se traz algumas opiniões. Há uma opinião até que eles entraram embriagados no templo, ou qual teria sido o pecado, a falha cometida por eles. Mas é conhecida também a explicação, se fala que aqui é uma explicação mais profunda, que na realidade esses dois filhos de Aaron, Nadav e Avihu, eram pessoas extremamente elevadas, extremamente espiritualizadas. E o problema que ocorreu com eles foi aquilo que é chamado na linguagem mística, cabalística, de Ratzó Bli Shov. Eles tiveram um ímpeto de atração para a espiritualidade e divindade tão forte e tão intenso que eles embarcaram nisso, por assim dizer. Eles se elevaram de tal maneira e entraram num transe espiritual tão elevado que isso despertou neles uma vontade intensa de se desvincular do plano físico, do plano corpóreo, do mundo material. E esse transe, a sensação que eles, por serem pessoas elevadas, e entraram nesse processo através de meditação contemplativa, ou o que for, eles entraram num processo tão envolvente, tão profundo, que simplesmente eles embarcaram, foi uma viagem sem volta, ou seja, eles vivenciaram uma elevação tão grande e isso acarretou uma contemplação tão profunda e despertou um prazer e um êxtase espiritual tão grande que as suas almas, por assim dizer, eles não queriam mais voltar para o plano terrestre, para as limitações corpóreas e físicas, queriam estar apenas no plano espiritual. E assim os livros místicos explicam o porquê do falecimento deles, que foi um desprendimento total, absoluto do plano físico e corpóreo, não é? E o Rebbe Rashab, ele elabora esse assunto, inclusive até ensinando para nós qual deve ser a atitude correta, mesmo em relação à espiritualidade. A falta cometida pelos filhos de Aharon foi
na linguagem do versículo, quando se aproximaram diante de Deus, no santuário, no tabernáculo, naquele momento especial, no momento de santificação, de elevação, e morreram. Então, na realidade, eles morreram até por terem se aproximado em demasia de Deus. Foi um ratzó sem shov. Ratzó é uma aproximação, um movimento de aproximação, porém sem retorno. A palavra ratzó, que é utilizada na linguagem cabalística, então se fala que ratzó, por um lado, vem de ratzon. Ratzon em hebraico significa vontade, desejo. Interessante que essa mesma raiz de ratzon, ela inclui dentro de si, etimologicamente falando, em hebraico, o termo ratz. Ratz significa correr atrás de algo. E, na verdade, ambas as coisas estão ligadas e associadas, porque quando alguém tem vontade de algo, ele corre atrás disso. Quando alguém deseja alguma coisa, então ele tem pressa de alcançar isso, chegar nisso. E aqui, misticamente, espiritualmente falando, se fala que há um movimento, esse movimento duplo de ratzó vashov, de vai e vem, de ida e volta, aproximação mais retorno. Isso, de acordo com a descrição dos livros místicos, isso acontece entre os anjos, que eles têm esses movimentos, ou até entre as criaturas celestiais, nos planos espirituais. Isso tem a ver até com a nossa pulsação, ou as batidas do coração, vai e vem. Enfim, isso é explicado de várias maneiras nos livros místicos, mas de qualquer forma se fala a respeito dos filhos de Aharon, que eles ficaram numa via de uma mão só. Ou seja, eles foram, mas não voltaram. Um ratzó, houve neles um movimento de aproximação muito intenso, tão intenso que eles chegaram a um êxtase, um transe espiritual tão elevado, que já não permitia, eles já não queriam, já nem conseguiam mais dar o retorno, fazer a marcha ré. O retorno aqui seria voltar para o plano físico, corpóreo, mundo material, etc. Ele nos diz que a verdade é, assim fala o Rebbe Rashab, a verdade é que quando se vem diante de Deus, quando a pessoa em geral quer se aproximar de Deus, e mais ainda quando ela está próxima, quando ela está num estado contemplativo, etc., diante de Deus, como estavam os filhos de Aharon no santuário, e como cada Yehudi eventualmente pode procurar chegar, deve existir, como está escrito nos versículos anteriores, uma atitude prévia de titharu, de purificação. Ou seja, tem que haver uma purificação no sentido, quando a pessoa vai se introduzir no campo sagrado, a pessoa tem que saber como se introduzir, a pessoa tem que se purificar de tudo, principalmente do seu próprio ego, das suas vontades, desejos, mesmo desejos espirituais, mesmo vontades elevadas, abstratas, etc. É preciso estar limpo e puro para efetuar a aproximação, para que essa aproximação seja feita da forma correta, saudável, indicada, enfim. Então é necessário que a pessoa esteja limpa e pura. E isso precisa ser evidente nas ações, na prática. Essa pureza de espírito, ela tem que se refletir na prática, nas ações da pessoa e nas suas atitudes, e mesmo em relação às suas atitudes no campo espiritual. O que está e aqui ele elabora o assunto e nos esclarece e nos alerta que o que está extremamente alto cai profundamente baixo. Não é sabido, isso é algo que é muito repetido nos livros da Hassidut, trazido da Kabbalah, assim como se você tem uma parede de tijolos, se essa parede cai, então os tijolos que estavam na fileira lá de cima são aqueles que caem mais longe, por assim dizer, mais baixo. Então ele nos diz, quando uma pessoa também procura se elevar espiritualmente, ela tem que fazer isso de forma muito cuidadosa e regrada para evitar qualquer queda. Porque quanto mais alto a pessoa eventualmente se encontre e chegue, então, se houver uma queda, ela cai mais profundamente, cai profundamente para o baixo. Não é? Por isso ele nos diz, de forma que ratzó, sem shov, esse movimento de atração, de aproximação, sem volta e sem retorno, é a morte. É algo negativo, é algo proibitivo. Quer dizer, quando a pessoa se eleva até, talvez, onde não deveria se elevar,
A pessoa, por assim dizer, embarca espiritualmente através de um êxtase, de um transe espiritual, porém sem volta, sem retorno. Isso acaba representando morte em termos físicos e eventualmente até em termos espirituais. Por isso veio a ordem de Deus a Moshe. Quando aconteceu o que aconteceu, quando isso ocorreu no Mishkan, no santuário, logo na inauguração do santuário, que esses filhos de Aaron, que eram pessoas muito elevadas, e por isso entraram nesse transe, conseguiram chegar nesse nível de êxtase, de contemplação, etc., mas eles ficaram tão cativados, tão envolvidos, tão seduzidos pela espiritualidade elevada, que, por assim dizer, não queriam mais voltar, ou chegaram num nível que daí já nem tem mais controle sobre si, mesmo que quisessem, eles não conseguiam voltar, embarcaram, por assim dizer. Daí vem a ordem de Deus a Moshe, no contexto da Parshá, dizendo os versículos que, em volta desse relato, veio a ordem de Deus para Moshe, que dissesse a Aaron, vá e dê uma instrução a partir de agora para Aaron. Mas aqui, num sentido mais místico, ele observa que as mesmas letras que compõem o nome de Aaron em hebraico, elas formam também a palavra nireh. Nireh em hebraico significa algo que é visível. E isso significa deu uma instrução para Aaron, e não só para Aaron ou seus filhos e descendentes, mas para todas as pessoas que estão envolvidas numa contemplação e buscam contemplar divindade e espiritualidade. Qual é o approach indicado? Qual o approach correto? De que forma devem se dirigir a isso? Então, essa instrução a Aaron, que são as letras da palavra nireh, nireh significa visível, se você quer, entre aspas, ver e contemplar divindade, né? O que em termos de poderes da alma corresponde ao intelecto. Nós não vamos ver divindade, espiritualidade a olho nu, com os nossos olhos carnais, como nós vamos ver, por assim dizer, divindade através do nosso intelecto, através de meditação contemplativa, através de pensamento, de estudo, de reflexão, não é? De imersão intelectual. Assim nós vamos procurar contemplar, chegar à divindade. Mas aqui vem a instrução divina. Moshe deve dizer a Aaron que, a fim de ingressar na área sagrada, esse é um campo sagrado, não só quando isso está acontecendo no santuário, literalmente, mas até na vida de cada um. Inclusive, então, aqui ele nos fala, quando uma pessoa quer ingressar no santuário, quando uma pessoa está em busca de contemplação de divindade, e às vezes nós somos ambiciosos até nessa parte espiritual, ou seja, quando a pessoa quer adentrar ao santuário, inclusive dentro e depois da cortina, é sabido que no santuário havia uma parochet, havia uma cortina especial que separava entre o recinto de entrada, que era chamado Kodesh, o santo sagrado, do recinto mais sagrado ainda, onde havia a arca sagrada, chamado de Kodesh HaKodashim, o santo dos santos, né? Então, de repente, a pessoa quer até ultrapassar a cortina, não é? A pessoa não quer ficar só na antessala, mas, ou seja, a pessoa quer entrar mais fundo nos assuntos espirituais, chegando até, inclusive, dentro e depois da cortina, que isso, cabalisticamente falando, corresponde ao nível de antes do Tzimtzum. Tzimtzum é a chamada condensação da luz divina, sua ocultação para nós. Então, às vezes a pessoa quer galgar alturas espirituais muito elevadas, levando o seu conhecimento até áreas elevadíssimas, etc., que correspondem até aos níveis anteriores e superiores ao Tzimtzum, a essa condensação da luz, etc. Então, se a pessoa tem essa pretensão ou tem essa vontade, ele deve saber que sobre o Aaron, a continuação do versículo interpretado aqui pelo Rebbe Rashab, sobre o Aaron, Aaron aqui se refere à arca sagrada, que estava no Kodesh HaKodashim, no recinto do Santo dos Santos. E interessante que as mesmas letras do Aaron, da arca, também formam a palavra Nireh, a palavra que significa visível em hebraico. Então, a pessoa tem que saber que sobre o Aaron, Nireh, referindo-se ao intelecto, há uma kaporet,
há uma tampa, caporet aqui é uma tampa que cobria a arca sagrada. Ou seja, a pessoa tem que saber, mesmo que ele quer enveredar por esse campo, e ele quer galgar alturas espirituais elevadíssimas, antes do Tzimtzum, etc., mas ele tem que saber que sobre o Aron, e o Aron aqui representa o intelecto, porque as mesmas letras da palavra Aron são as letras que compõem a palavra Nireh, visível, ou seja, sobre essa contemplação, a pessoa quer ter essa visualização, entre aspas, de divindade, espiritualidade, que isso, como nós explicamos, ocorre através do intelecto, mas tem que saber que há um limite para isso, que há uma tampa, há uma caporet, uma cobertura. E isso significa que há uma intenção de ocultamento. Deus manda colocar essa tampa, para nos dizer, como dizendo, olhe, isso é limitado, até onde você pode ir e até onde você deve chegar, não só para o seu próprio bem, mas para a sua missão, para o seu papel. Então há uma tampa sobre isso, até aqui lhe é dado, permitido chegar, ou ver, ou contemplar, mais do que isso, não, há uma intenção de ocultamento, expresso em sobre a face, ou aspecto interior, existe uma caporet. Às vezes a pessoa quer chegar até o mais fundo ou mais elevado, mas saiba que é uma caporet, uma tampa limitando. Por essa razão, quando a pessoa souber, estiver consciente disso, respeitar os limites, então não morrerá, como diz o versículo, ou seja, a pessoa, ele não deve permanecer somente no nível de Ratzó, apenas no movimento de atração, no movimento de aproximação, sem freios, por assim dizer, indo, sabe, até onde ele imagina que pode ou que quer ir. Né? Ele diz, não, a pessoa já no movimento de ratzó, no movimento de aproximação, deve saber que o objetivo é o retorno, é a volta, né? Por isso ele deve ir somente até onde ele pode chegar com a certeza de que ele irá voltar e retornar. Em outras palavras, ele não deve permanecer somente no nível, no movimento de ratzó, de atração, na entrada, pois em uma nuvem, seguindo a linguagem do versículo bíblico, Deus fala em uma nuvem aparecerei sobre a caporet. Assim como havia uma nuvem que pairava sobre o santuário, sobre o tabernáculo, sobre a arca sagrada. Então ele diz que, na realidade, a nuvem é aquilo que deixa nublado. E se fala que essa nuvem também simbolizava a mesma coisa, que a pessoa não tem a pretensão ou até a presunção de querer ver e visualizar tudo, ou entender tudo. Deus fala que ele vai colocar uma nuvem, e é nessa nuvem que eu aparecerei, sobre a tampa. Justo a nuvem que parece a cortina de fumaça, ou que deixa embaçado, ou etc., sobre a tampa, mas isso é para dizer que há um limite, e esse limite tem que existir. Né? Não é tudo que nos foi facultado ver ou entender, etc., porque o objetivo e propósito interior do primeiro Tzimtzum é a revelação. Ou seja, Tzimtzum é uma condensação, contrição, ocultamento, mas o seu objetivo é a revelação. Da mesma forma que se a pessoa olhar a olho nu, olhar para o sol ao meio-dia, etc., então isso vai lhe ofuscar a vista, e às vezes pode prejudicar a vista. Uma luz muito intensa pode até cegar a pessoa. Então, a luz muito forte nem sempre ilumina, pelo contrário, às vezes ela é prejudicial, por isso tem que haver um ocultamento, um encobrimento, e assim também o objetivo do tzimtzum, da ocultação, é a revelação. Por isso nós temos que saber até respeitar, por assim dizer, essa ocultação e esses limites. A palavra que introduz tudo isso é Ve'al yavo el hakodesh. Então ele diz que a instrução divina conclui que dessa forma aqueles que adentrarem ao santuário, ele não vai entrar, Ve'al yavo becholet el hakodesh, ele não vai entrar a todo momento no santuário. Mas a palavra-chave aqui o Rebbe Reshab misticamente, cabalisticamente coloca a vírgula num outro lugar, como lendo assim: e não, vírgula, vai entrar constantemente ao santuário. Ou seja, através do não, a pessoa vai conseguir entrar no santuário. O sentido literal do versículo é não entrará a qualquer momento ou sem preparo no santuário. Mas aqui o Rebbe fala, o Rebbe Rashab, que ele não deve ingressar.
Ou seja, quando a pessoa tomar o cuidado de não entrar com tudo, ou não entrar de forma desgovernada, não entrar de forma, por assim dizer, abusiva e etc., que está acima das limitações do ser humano, não é? Então, isso significa uma entrada saudável, um ratzó visando um shov, um movimento de entrada, de aproximação, mas que visa o retorno. Então, essa expressão de negação absoluta indica a anulação total do ego. Esse é o não. Negando o seu ego, o seu eu, até o seu eu espiritual, bitul. Essa anulação, fazer o que requer a Hassidut e não apenas o que o intelecto determina. Mesmo que seja o intelecto espiritual, elevado, que ele busca e quer mais espiritualidade, mais revelação, mais conhecimento. Não? Então ele diz, às vezes a pessoa tem que saber botar um não, botar um limite, e esse limite vai deixar as coisas na forma saudável, proveitosa e de acordo com a vontade de Deus. Então ele pode ingressar na área sagrada. Isso é algo muito profundo, mas dizendo ou traduzindo isso, vamos dizer, de uma forma talvez mais acessível a todos nós, às vezes uma pessoa pode enveredar por um caminho espiritual, um caminho de elevação, rezar com devoção ou estudo, etc. Mas não necessariamente aqui significa acontecer o que aconteceu com os filhos de Aaron, literalmente, que a pessoa embarca, Deus nos livre, e morre, não é? Que isso, entre aspas, parece até quase um suicídio espiritual, por assim dizer. Não é? Mas às vezes não nesse aspecto, mas também de outra forma, uma pessoa pode embarcar no mundo espiritual, não é? Se dedicando à reza, ao estudo, e dessa forma ela imagina que ela quer ficar só no mundo espiritual, se isolando das pessoas da sociedade, deixando para trás o mundo terrestre. Ele começa a achar o mundo muito trivial, muito baixo, ou tolo, e etc. Isso também é um embarcar, é uma aproximação de espiritualidade, mas sem volta, sem retorno. A pessoa se fecha só na sua espiritualidade, se isolando de todo mundo. Então isso também não é o caminho ideal. Isso também é o chamado caminho de ida sem volta, ratzó sem shov. E na verdade o que deve prevalecer não é a vontade do indivíduo, por mais sagrada e espiritual que seja essa vontade. Aqui estamos falando de vontades delicadas, de pessoas sagradas, pessoas elevadíssimas, não é? Que a sua vontade é estudar mais, contemplar mais divindade, se aprofundar mais nos segredos esotéricos, conhecimento divino, mas isso também tem que se saber que tem um limite. Isso é uma experiência magnífica, a tal ponto se fala sobre tzadikim, se dizia que o Baal Shem Tov, ele fazia uma reza antes de começar a rezar. Antes de rezar, ele rezava para Deus, para que no fim da reza ele esteja aqui de volta. Essa era a reza dos tzadikim, porque tzadikim durante a oração se elevavam de tal maneira e vivenciavam um transe e êxtase espiritual tão grande que às vezes era difícil querer voltar e permanecer nesse nosso mundozinho físico, material aqui nosso, etc., para quem tem acesso ao grande êxtase e prazer espiritual. Mas o objetivo divino, a vontade de Deus, que é isso que deve prevalecer, é que a gente volte e que a gente atue no mundo físico, material, junto com as pessoas, dentro da sociedade, etc. E isso, de uma forma muito refinada, o que nos explica também a Hassidut, até onde vai o conceito de bitul, de anulação do ego. Porque para algumas pessoas o ego é busca de kavod, de honrarias ou satisfação pessoal. Mas para pessoas muito elevadas, essas pessoas desejam proximidade de Deus, contemplação espiritual. Mas mesmo isso, no final, aqui nós entendemos do Rebbe Rashab que isso também ainda é um ego muito delicado espiritual. O que a pessoa deseja, contemplar Deus. Mas o que Deus espera e deseja de você? Ele não quer que você fique em estado contemplativo. Ele quer que você atue aqui nesse mundo com as pessoas, às vezes fazendo coisas triviais, ajudando o próximo, realizando mitzvot, práticas com coisas físicas. Aqui nesse plano é isso que ele prescreveu para nós. Isso significa o bitul, ou a pessoa dizer não
para suas vontades mais sublimes, inclusive, dizendo, não, isso não corresponde à vontade de Deus. Por mais que eu sinta uma atração muito grande para isso, e por mais que eu tenha um grande prazer nesse estudo, nessa contemplação, mas já que não é isso que Deus quer, então eu vou voltar e vou me concentrar em fazer aquilo que é o desejo divino, e dessa forma, e apenas dessa forma, é que nós estamos cumprindo com o nosso papel e a nossa missão.